Estou eu aqui mais uma vez para falar das tretas da República Brasileira, né? De qual treta a gente vai falar hoje? Como assim não? Nenhuma treta? Nenhum golpezinho? Não tem treta? Meu nome é Osmar, eu sou da equipe Focus Ensino e hoje nós vamos falar do governo Campos Salles, que foi o quarto presidente do Brasil, o segundo eleito pelo povo, dentro daquelas condições que você já sabe. Ele tem algumas coincidências com o governo anterior do Prudente de Moraes, né? Então vamos lá. Assim como o Prudente de Moraes ele era federalista, participou da Assembleia Constituinte, ele era civil, ele foi governador de São Paulo e era apoiado aí pelos barões do café. É claro que teve treta, sempre tem alguns conflitos aí, mas nada que mereça a gente falar aqui, porque não vai cair em vestibular e é muito irrelevante se comparado ao que a gente tem visto até aqui. Na questão diplomática, vai aparecer aí uma figura que é o Barão de Mauá, e esse cara ele vai resolver para o Campos Salles uma questão aí, que é a questão do Amapá, que é a delimitação de fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então vai se definir a linha que delimita a fronteira, que vai ser ali o Oiapoque, né, ao norte do país. Isso na diplomacia, sem treta. A maior treta, na verdade, é quando ele saiu, que ele saiu com uma popularidade muito baixa, sendo xingado, mas isso a gente vai ver aí no final desse vídeo. Vamos nos concentrar em dois eventos que são as duas questões mais importantes e que são objeto constante de vestibular, ok? Primeiro é na questão da economia, que houve uma reestruturação da economia, e segundo, na consolidação da política aí chamada café com leite, ok? Bom, o Campos Salles foi eleito aí por cerca de 3% da população. O vice-presidente era Francisco Assis Rosa e Silva. O ministro da Economia era Joaquim Murtinho, que não é um nome aí muito conhecido, mas que vai ter uma importância muito grande aí no governo Campos Salles. E o ministro da Justiça é o Epitácio Pessoa. Eu sempre aqui coloco alguns nomes de ministro que são nomes que costumam estar sempre aparecendo. Não falo de todo mundo, né? Até porque ficaria um vídeo bastante chato e desnecessário. Mas o Epitácio Pessoa vai ser uma figura importante lá na frente também. A gente vai ver, ele vai ser nosso presidente. O Campos Salles é ele que vai nomear o Epitácio Pessoa para o STF. Ele vai ficar 10 anos lá e depois ele vai assumir a presidência da República. Vamos à questão econômica. Então o Campos Salles, junto com o seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, conseguiram realizar junto à Inglaterra uma operação que se chama Fund Loan. Grava esse nome que isso cai com certeza em vestibular, ok? Essa operação consistia em que o governo não estava conseguindo honrar os seus compromissos e apagar a própria dívida externa que tinha, né? O Prudente de Moraes tinha já realizado uma operação, mas era complicado aí o pagamento. E ele conseguiu uma coisa bastante interessante. Primeiro, se consolidou toda a dívida, né? De novo, pegou tudo aquilo que devia, se passou lá para os ingleses fizeram um aporte desse valor para quitar tudo, e aí ele deu uma carência de 13 anos para começar a pagar a dívida e 3 anos para começar a pagar os juros da dívida. Então isso deu um conforto muito grande a nível financeiro, pelo menos de momento, né? Lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer, mas
cara, 13 anos, só em 1910 ou 11 é que se começaria a pagar a prestação da dívida, e tinha 3 anos, quer dizer, o mandato dele quase que inteiro, 3/4 do mandato dele, ele não precisaria pagar aí nem os juros da dívida. E a contrapartida desse aporte era a hipoteca das rendas da alfândega dos portos aí de Santos e do Rio de Janeiro, principalmente. Tinha mais algumas outras coisas aí, mas o principal eram esses dois, e uma política aí de contenção drástica das despesas do governo, a contenção da inflação de qualquer forma, nada de emitir dinheiro, e até retiraram dinheiro da praça para conter a inflação. Bom, ao final, o governo conseguiu equilibrar aí as contas públicas, né? Então tinha ali, ele iniciou o governo aqui com uma dívida de 44 mil contos, terminou o governo dele com um valor positivo de 43 mil contos, né? Então teve um efeito evidentemente muito bom. Então esse é o primeiro ato importante do governo do Campos Salles. Vai resolver essa questão. Porém, essas medidas prejudicaram demais aí a produção nacional, baixou o padrão de vida aí da população. São aquelas medidas que aí no meio político se chamam de remédio amargo, né? São medidas necessárias, mas que são impopulares. No campo político, o Campos Salles consolidou aquilo que é chamado República Café com Leite ou República Oligárquica. Isso começou a se desenhar no governo passado, lá no Prudente de Moraes, mas aqui é o Campos Salles que realmente traça aí as diretrizes que vão fazer essa política fluir de uma forma como um modus operandi aí nos próximos governos. Então o que ele faz? Ele vai ali direto nos municípios com os coronéis e faz um acordão. Ele dá total autonomia para esses coronéis e apresenta ali uma lista de candidatos que devam ser votados nas próximas eleições. Não só eleição para presidente, eleição para presidente de estado, eleição para deputado, para senador, porque aí ele garante a maioria na Câmara, né? Ele consegue apoio dos governadores de estado. Então isso faz com que os próximos presidentes da República governem ali praticamente sem oposição. E os governadores topam isso porque eles passam a ter uma autonomia de uma forma que eles podem tudo, né? Podem inclusive matar, eles adquirem aí uma imunidade. É verdade, é assim mesmo, tá? É assim mesmo que acontece. Os coronéis passam a ser os caciques e indicam para os funcionários em quem eles devam votar, que é aí a consolidação aí do voto de cabresto mesmo. Lembra, o voto é aberto, o voto é falado. Dessa forma se garantem sempre as eleições da forma que eles querem, com os nomes que eles indicarem. Fora isso, ainda existe um comitê de verificação, porque naquela época não existia aí justiça eleitoral. Então esse comitê de verificação é o comitê que diploma os eleitos. E esse comitê é do próprio grupo ali, da própria panela. Então, se por acaso alguma coisa desse errado, viesse um nome lá indesejável, esse nome acabava sendo barrado por esse comitê de verificação. Isso que eu estou falando é real. Existiram aí fraudes que foram depois documentadas, inclusive. Então, o que acontece é que nós passamos a não ter aí uma democracia, e sim uma oligarquia. É uma democracia totalmente disfarçada, mascarada. E por que se começou a chamar isso de café com leite? Porque São Paulo tinha o café e Minas Gerais tinha o café. Tudo girava em torno do café, né? Essa expressão leite era só para diferenciar São Paulo e Minas. A verdade é que São Paulo tinha o café e tinha dinheiro, e Minas tinha o café e tinha eleitores.
né? O maior colégio eleitoral era de Minas Gerais e a grana estava concentrada em São Paulo. Por isso, essa oligarquia era para sempre colocar na lista os nomes que iriam favorecer a esse mesmo pessoal, vamos dizer assim, vamos chamar isso aqui de panelão. Então o presidente, antes de deixar o mandato, ele já formava a lista de quem deveriam ser aí os eleitos. E para presidente eles indicavam normalmente aqueles que eram no mandato anterior os presidentes de estado de Minas ou de São Paulo. Então a gente tem aqui o Campos Salles, por exemplo, ele vai indicar o Rodrigues Alves, que era então presidente do estado de São Paulo. Vai indicar para vice o Silva Brandão, que era o presidente do estado do Rio de Janeiro, só que ele faleceu, daí ele passa a indicar outro, que é o Afonso Pena. Então a gente tem assim, em Minas Gerais, que foram governadores e vão ser presidentes: Afonso Pena, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Arthur Bernardes. Em São Paulo, Prudente de Moraes, que foi na gestão passada, o Campos Salles agora, o Rodrigues Alves, que vai ser o próximo. 2 vezes ele vai ser indicado, inclusive, mas uma ele não vai tomar posse, a gente vai ver por quê. Washington Luiz e Júlio Prestes. Todos eles eram governadores ou de Minas e de São Paulo. A exceção a isso foi o Hermes da Fonseca, que vai ser uma treta lá na frente que a gente vai ver, que é sobrinho do Deodoro da Fonseca, e o Epitácio Pessoa, que nós falamos lá atrás também. Mas ainda assim, o Epitácio Pessoa, embora não era aí o presidente do estado de São Paulo de Minas, mas era o representante aí da oligarquia da mesma forma. Só que isso não vai terminar bem, tá? Essa brincadeira vai terminar aí lá na frente num golpe de estado. Aliás, acho que é legal a gente falar disso agora. Eu dei uma mudadinha aqui na estrutura do que seria esse vídeo, porque eu acho que vai ser legal nos próximos vídeos você já ir identificando as causas que vão acarretar num golpe de Estado lá na frente. Estou falando aí entre o final dos anos 20 e início dos anos 30. Então, assim, uma das causas principais aqui é que o café ainda vai ser, durante esse período todo, a atividade principal. Mas, no decorrer dos anos, algumas atividades vão enxertando aí a economia brasileira. Então nós vamos ter aí algumas fábricas. Em São Paulo vai ser forte a indústria têxtil, por exemplo. Nós vamos ter um up no ciclo da borracha lá no norte do país. Começo aí do século XX, os Estados Unidos começam a produzir automóveis em escala e várias outras atividades. Só que esses governos que vão sucessivamente entrando são governos que representam basicamente a cultura do café, defendem e dão prioridade total à exportação do café. Então esse é um dos pontos. A outra questão é a exploração, né, do trabalho, tanto nas fazendas como nas fábricas. E nas fábricas, mais ainda, porque é uma relação diferente e o poder vai meio que dar as costas um pouco para isso, não levar muito em consideração aí os anseios dos trabalhadores que são explorados, que trabalham aí várias horas aí por dia e não têm direitos e aquela coisa toda. Uma outra questão é com relação aos militares, né? Você lembra, no governo passado lá do Prudente de Moraes, ele tira, o governo era tomado aí por vários militares em vários cargos, o Prudente de Moraes retira esses militares, e isso vai tendo sequência nos governos posteriores, mas um nível talvez um pouco exagerado até. Nós vamos ter casos em que o ministro de militares é um civil, né? Você imagina, o ministro da guerra, que teria que ser um militar, porque ele comanda militares, ele é um civil. Você imagina os militares recebendo ordens de um civil, é um pouco complicado. Então passa a ter um escanteamento dos militares, e isso também traz aí um problema. E acho que o principal de todos, né,
é o fato de nós não termos efetivamente uma democracia, né? Uma democracia travestida. Então, aquelas pessoas que são de oposição, que não fazem parte da cultura do café, que não concordam com determinadas medidas e têm aí o anseio de mudar as coisas, de mudar alguma coisa dentro do país, não conseguem fazer isso através do voto, porque sabem que, por mais que façam campanha, não vão ser votados, porque na verdade as cartas já estão marcadas. Então, se não dá para fazer a coisa através do voto, né? Entendeu? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver o presidente Rodrigues Alves. O Campos Salles terminou o mandato em 2002. Ele ainda foi senador por São Paulo em 1911, foi cogitado ainda para ser presidente novamente em 1914, mas em 1913 ele faleceu e, cara, ele passou dificuldades financeiras, né? Quando ele faleceu, ele estava passando aí por momentos críticos financeiros, o que significa que ele não deve ter roubado os cofres públicos. E ele saiu do mandato dele de uma forma angustiante. Eu até anotei alguma coisa aqui. Saiu do palácio para pegar o trem que o levaria a São Paulo e foi vaiado pela multidão no embarque e durante os primeiros 10 quilômetros do percurso. Então foi assim que terminou o mandato do Campos Salles. Até mais.